Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio e mais uma temporada do Projeto 230. Voltamos aqui a São Bento para vos dar a conhecer todos os 230 deputados à Assembleia da República. Teremos novidades, caras novas também como entrevistadores para cumprir esta missão. Começamos hoje com João Torres, deputado do Partido Socialista. João, muito bem-vindo. Obrigado e boa tarde. E começo exatamente com algo que vamos estar pela primeira vez, que é vou-te desafiar a apresentar-me 3 factos sobre ti, em que 2 são verdade e 1 é falso, e eu terei que adivinhar qual deles é que é o falso. Muito bem, então, antes de mais, muito obrigado pelo convite e vou direto ao assunto. Os 3 factos são, facto 1, já ter visitado todos os países da União Europeia, facto 2, ter tido uma adoração por física na adolescência e o facto 3, ter aderido à Juventude Socialista com 15 anos. Ok, então são os 3 difíceis de adivinhar. Física, depois foste para a Engenharia, por isso não sei se tiveste primeiro uma paixão por Física. Juventude partidária, para ter chegado a secretário-geral, não sei se começaste logo aos 15 ou mais tarde, mas diria que se calhar o último é que não foi exatamente aos 15. O quê? De entrar na Juventude Socialista. Não. Ou esse é verdadeiro? É verdadeiro. Esse é verdadeiro. Foi de Física? O quê? O que não tinhas esse gosto era por outra área? Não, eu adorava Física. Então não podia ter corrido pior. O que é que ainda não visitaste? Não visitei vários países da União Europeia, mas pretendo fazê-lo agora em agosto, no verão. Okay. Nunca fui à Áustria, por exemplo. Nunca fui à Chequia, nunca fui à Hungria. Sim. E também nunca fui à Finlândia, por exemplo, ou mesmo aos países bálticos. Portanto, ainda tenho muito para explorar da Europa, sobretudo a leste. E se tivesses que escolher outro país para viver que não Portugal, qual é que achas que iria calhar na sorte? Não sei, eu acho que por uma questão de proximidade e familiaridade, talvez escolhesse Espanha e em particular Madrid, que é uma cidade que eu aprecio muito, mas muito pela proximidade que tem a Portugal, para ser sincero. De resto, eu acho que a Europa tem uma diversidade fantástica de cidades e de núcleos urbanos onde eu me veria bem a viver, pelo menos durante alguns meses. Viver para sempre, é mesmo em Portugal, é esse o meu desejo. Então vamos aqui a esta parte de ter-se juntado à JS aos 15 anos, foi Sim. cedo. Porquê a Juventude Socialista e porquê o Partido Socialista? Certo, é uma questão que me colocam algumas vezes e eu acho que desde muito novo tive algumas preocupações sociais em torno das injustiças e das desigualdades que ia reconhecendo no nosso país. E esta sensibilidade que eu acho que adquiri desde muito novo, aliada a um gosto pela política, praticamente desde que tenho memória e desde que comecei a ler, associados ainda a uma educação que não foi dirigida do ponto de vista partidário de forma alguma, mas que creio que me incutiu alguns valores de esquerda, levou a que quando cheguei, ou quando cheguei ao ensino secundário, me tenha dado uma vontade adicional de participar, de sair do conforto do sofá, onde muito humildemente dava os meus contributos ou fazia os meus comentários e aderir a uma organização política de juventude. E já na época, indiscutivelmente, eu considerava-me um socialista. Aliás, eu considerava-me, sem ter nenhuma pessoa próxima na família, militante do PS, um socialista desde muito novo. Mas, claro, a nossa consciência é maturada ao longo do tempo e, portanto, quando estava a estudar no ensino secundário, decidi e optei por aderir a uma juventude partidária com um amigo, um colega de carteira da escola e... Foi ele que te convenceu ou foi o contrário? Eu acho que nós, os dois, nos convencemos mutuamente e eu acho que claramente tinha mais vontade de participar de forma efetiva e assim aconteceu. Ele hoje é piloto da TAP e, portanto, o percurso dele nunca foi um percurso tão ligado do ponto de vista político ao partidário, mas acredito que naturalmente tenha e mantenha, como mantém, os mesmos valores e
ideais. E, portanto, foi esta associação de fenómenos, de ter sempre frequentado a escola pública e disso me ter mostrado também diferentes realidades e realidades diversas da minha, isso foi importante na minha formação de consciência política. O facto de acreditar que na minha família me foram incutidos valores de esquerda, de tolerância, de justiça social. E o momento específico em que eu aderi à Juventude Socialista foi na sequência da derrota das eleições de 2001 na altura, sendo secretário-geral do PS, o Ferro Rodrigues. Portanto, eu tinha uma grande admiração pelo engenheiro António Guterres, desde criança, e senti que foi uma injustiça tão grande o PS ter perdido aquela eleição, que foi talvez a pequena alavanca para dar o passo de me inscrever na JS. Certamente, ao longo do teu percurso, tanto na Juventude Socialista como no PS, falaste com algumas pessoas sobre o que é ser militante. Se hoje em dia tivesses que convencer, seja um jovem de 15 anos, seja uma pessoa de 20, seja uma pessoa de 40, 60 anos, que argumentos é que darias para se juntarem ao PS? Qual é que achas que é o maior argumento? Porque os desafios são diferentes, por exemplo, de 2001 ou dos outros desafios que tiveste no teu percurso, também tanto na Jota como no partido. Ao PS especificamente? Sim, ao PS especificamente, hoje em dia, 2024. Certo. De forma muito simples, eu acho que é importante nós termos a noção de que a democracia é sempre um projeto inacabado. E não há democracia sem partidos políticos, como todos nós sabemos. É, aliás, um lugar comum, não é? Uma verdade de lá para ali dizer-se isso. Mas é absolutamente verdade. E as democracias são sistemas frágeis. Se nós tivermos a noção do que foi a história das civilizações, a democracia faz parte agora de um pequeno período final da história da humanidade desde que a conhecemos, e nós temos de acarinhar as democracias. E isso exige, naturalmente, fidelização a valores e a compromissos políticos e ideais, mas fundamentalmente um princípio de compromisso para com uma visão coletiva. E essa noção de que nós temos de ser fiéis, ou não temos, mas devemos procurar ser fiéis a uma noção de coletivo numa organização ou num partido político ou numa juventude partidária, eu acho que é muito importante. E, portanto, ainda que não estejamos 100% de acordo com tudo aquilo que um partido político faz, ou com tudo aquilo que um partido político sugere, eu acho que é muito nobre nós darmos o passo de nos associarmos a essa organização, até muitas vezes com a ambição de transformar essa organização, transformar no sentido de não a desvirtuar, mas de lhe dar outros elementos de força, outros elementos de atualização, para servir as pessoas. E os partidos políticos são as melhores organizações, sem desconsiderar as organizações da sociedade civil, para servirmos o outro. E o PS é quem em Portugal representa os valores da social-democracia, do trabalhismo, os valores do socialismo democrático. Portugal é o único país, aliás, da Europa e do mundo onde há um partido que se chama social-democrata, mas que é de centro-direita. É da família política do Partido Popular Europeu. E os valores que o Partido Socialista representa e preconiza em Portugal são valores que não rejeitam a lógica de uma economia de mercado, e de facto é verdade, o capitalismo permitiu que muitas desigualdades até se reduzissem, que os diferentes países do mundo se nivelassem mais do ponto de vista do crescimento económico e do ponto de vista das condições de vida que proporcionam às populações, apesar de ainda subsistirem tantas e tantas e tantas injustiças e de a riqueza naturalmente estar mal distribuída, e o PS o que representa é a visão de não rejeição da economia de mercado, mas a afirmação de uma economia social de mercado. De uma economia que, por intermédio da regulação, da intervenção, da atenção do Estado, vai corrigindo as assimetrias que o sistema capitalista vai criando. E isso é tão válido para a distribuição de rendimentos, para que não haja uma acumulação excessiva, como tem acontecido tantas vezes em tantos países, e em particular depois da Covid-19, por exemplo, nos 1% mais ricos de cada país, como é verdade em relação, por exemplo, às alterações climáticas. Faz parte da regulação do sistema capitalista em que nós vivemos, nós intervirmos para garantirmos a sobrevivência do nosso planeta e a subsistência do nosso planeta. A minha convicção profunda é de que quem está em melhores condições para fazer isso, historicamente e na atualidade, são os partidos
socialistas, social-democratas e trabalhistas. Portanto, esta é uma corrente de pensamento na qual eu me sinto muito confortável e que, verdadeiramente, na minha opinião, presta uma maior atenção aos problemas das pessoas. Isso é visível nas políticas públicas, não só em Portugal, como também no nosso país. Daí eu apontar o Partido Socialista, mesmo por vendo, não estando de acordo com tudo o que o Partido Socialista defende, como o partido que me representa e que representa o progressismo, representa uma ideia de futuro coletivo e uma ideia de futuro solidária, é um espaço e uma plataforma de participação que tem esse poder de transformar as pessoas. Se olharmos para as políticas públicas, em particular para as políticas sociais dos últimos 50 anos, o Partido Socialista esteve lá sempre a fazer a diferença naquilo que hoje é mais crítico para as pessoas, desde o Serviço Nacional de Saúde até prestações sociais de combate à pobreza que foram dinamizadas na década de 90, como por exemplo o rendimento mínimo garantido, que hoje tem uma outra designação. E eu acho que essas políticas sociais fazem a diferença e eu não concebo que a minha geração, ou as gerações mais novas possam resignar-se ao egoísmo. Não quero acreditar que é assim, e não acredito que seja assim, mas é fundamental também darmos um passo coletivo para melhorar a vida das pessoas, para impactar a vida das pessoas pela positiva. Nota-se que já foste também porta-voz do partido, já lidaste muito, por exemplo, com a imprensa, mas uma das características maiores do teu currículo é que aparece muitas vezes a palavra secretário, em diferentes sentidos, como secretário-geral, como secretário adjunto e como secretário de Estado. Quais destas missões foram talvez as mais desafiantes? Foram todas. Todas elas tiveram um tempo na minha vida. Eu apreciei desempenhar cada uma dessas funções. Não consigo, sinceramente, dissociar cada um dos desafios para destacar um que seja mais válido, ou mais encorajador, ou mais importante no meu percurso político. Mas em termos de responsabilidades dos ombros, ser secretário de Estado, estar no poder executivo, é uma pressão ainda maior? É uma noção ou um sentido de responsabilidade muito grande, não vou esconder isso. Sobretudo pelo contexto em que eu exerci funções como secretário de Estado do Governo. Eu apanhei o período da pandemia e tutelava os setores do comércio, dos serviços e da defesa do consumidor e, portanto, tive que lidar in loco com os problemas económicos e com as aspirações de setores tão diversos como a restauração, como a animação noturna, como o comércio local e de proximidade, como a grande distribuição e o grande retalho no nosso país, passando até por outras realidades, como por exemplo a realidade dos estabelecimentos de comércio de ótica que têm necessidades específicas, dos serviços pessoais, os cabeleireiros, os barbeiros, no fundo os espaços de estética que hoje são tão populares no nosso país, e ter essa visão do conjunto da economia real, porque naturalmente nós temos uma indústria e muitos exemplos exemplar, passo pelo pleonasmo, mas exemplar em muitas das organizações e muitas das empresas, mas a realidade do nosso tecido económico passa muito por setores que muitas vezes são designados de setores menos produtivos, porque não são os primeiros dinamizadores, por exemplo, da transação ou da exportação de bens transacionáveis, mas são setores muito importantes para a coesão social e para a coesão territorial, e são os setores que geram maior valor acrescentado bruto na nossa sociedade e também geram dinamização de mais e mais empregos comparativamente com outros setores. Ter de lidar com essa realidade no contexto de uma pandemia em que esses estabelecimentos foram encerrados foi um grande desafio para mim, e também foi um grande desafio acompanhar esses setores em proximidade, encontrar respostas para melhor corresponder à sua sobrevivência económica, e acho que esse objetivo, sinceramente, foi bem alcançado. Claro que foi um trabalho de equipa com um ministro extraordinário, o Pedro Cisa Vieira, e com um primeiro-ministro que é também uma personalidade de referência, muito em particular para mim, o António Costa. Neste momento estás aqui na Assembleia da República como deputado, como efetivo na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. Quais é que achas que serão os desafios nesta comissão? É uma comissão grande e envolve várias áreas para a próxima legislatura, que não sabemos se dura ou não 4 anos, mas quais é que achas que são as maiores prioridades? Eu, em primeiro lugar, Francisco, se me permites, eu gostaria de dar esta noção. A perspectiva de acompanhamento de um dossiê por parte de quem está no Governo
comparativamente com a perspectiva de quem acompanha o mesmo dossiê a partir da Assembleia da República, é muito, mas mesmo muito diferente. Porque o poder legislativo e o poder de fiscalização, que é, no fundo, o cerne do trabalho da Assembleia da República, não tem comparação, não estou a comparar a importância, mas do ponto de vista da tipologia de trabalho, nada tem que ver com a função ou com o exercício de funções executivas no Governo. E, portanto, falar de prioridades governativas e de prioridades no trabalho legislativo e de fiscalização da Assembleia da República é muito dispar. São realidades completamente diferentes. Eu diria, em todo o caso, que a partir da Assembleia da República, os temas que nós teremos de acompanhar com maior proximidade são, muito em particular agora, o acompanhamento da execução do pacote de medidas que o Governo anunciou na semana passada para a economia, que a mim me parece bastante pobre, e hoje mesmo terei uma audição com o Ministro da Economia em que terei a oportunidade de o confrontar com isso, na Comissão de Economia, e acho que é muito importante também acompanharmos a execução dos instrumentos de infraestruturação no nosso país que foram deixados, quer ao nível dos fundos europeus, PRR, o PT 2030, quer ao abrigo de outras disposições, como por exemplo para a ferrovia, o Plano Ferroviário Nacional, que o Partido Socialista trouxe a debate ao plenário da Assembleia da República na semana passada, ou mesmo o Programa Nacional de Investimentos 2030. Portanto, o acompanhamento desses instrumentos de execução para as infraestruturas, o acompanhamento da evolução da economia num país que tem que dar ainda muitos saltos qualitativos do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do conhecimento, mas que tem hoje já bons exemplos, são duas das missões mais importantes de acompanhamento da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, que é uma área que eu não acompanho com tanta proximidade, mas que é acompanhada por uma colega minha, mas são os maiores desafios, diria eu, para esta Comissão a partir do campo legislativo e de fiscalização do Governo. A partir da ação executiva, eu penso que a noção é muito diferente e ter esta visão de complementaridade é algo que eu penso que me enriquece muito e que me permite ter uma visão muito mais radial sobre o exercício de funções políticas. E sobretudo num Parlamento que não tem maioria, que neste momento tem 3 blocos e que envolve mais negociação e um pendor parlamentar maior. Nós vamos passar para a parte das escolhas, também muito dinâmica. A primeira escolha que eu proponho sempre é entre humildade ou ambição. Humildade, sem dúvida nenhuma. Cães ou gatos? Cães. Obama ou Kennedy? Obama. Campo ou cidade? Cidade. Macron ou Mélenchon? É uma excelente pergunta. Esta é difícil. Mas eu vou responder Macron. Porto ou Maia? São uma macro-cidade. Bloco ou PCP? Partido Comunista Português. Camões ou Sofia? Sofia. Guilherme Geirinhas ou Ricardo Araújo Pereira? Ricardo Araújo Pereira. Livre cambismo ou protecionismo? Livre Cambismo ou protecionismo? Escolha a primeira opção. Sagres ou Superboc? Superboc. AOC ou Biden? Biden. Michelle Obama ou Biden? Uma pergunta que hoje se faz muito. Biden. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, qual é a localidade que seria contemplada com essa Próximo temática? 10 de junho. Escolheria o Porto. E agora tem estado também, tem sido tradição fazer uma das sessões do dia de Portugal fora. Onde é que achas que deveria ser feita, se pudesse escolher? Sim, eu escolheria Newark. Hollande ou Mitterrand? Mitterrand. La Forte Tranquille. Alcochete ou Montijo? Para visitar o Montijo, para construir um aeroporto de Alcochete. E se fosses convidado para falar numa escola, certamente tens muitas vezes, mas imagina que te pedem para sugerires uma pessoa de outro partido para ir contigo. Quem era a pessoa que escolhias? Para ir para um debate ou para me acompanhar numa... Para ir para um debate. Para fazer debate político? Um debate numa escola secundária, por exemplo. Sim, de um outro partido, por exemplo, no PSD, tenho debatido muito com o Alexandre Poço, com quem tenho uma relação muito simpática e de muita simpatia. Tenho debatido algumas vezes também e
Tenho uma boa relação pessoal com o Carneiro, também do PSD, são dois bons deputados que poderia aqui apresentar como exemplos. E qual é o deputado de outra bancada que mais admiras? Agora é mais difícil esta pergunta porque antes iam sempre Jerónimo de Sousa, Sim. agora já não está cá. De facto não é fácil, para ser totalmente sincero, mas há excelentes parlamentares e tribunos, presumo que em todas as bancadas, pelo menos no domínio tático do que é ser um tribuno, o domínio técnico, aliás, do que é ser um tribuno, e também tático e estratégico, em boa verdade. Não consigo apontar um em específico, mas há bons parlamentares em todos os grupos. Aquelas referências mais antigas, sem nenhum tipo de desprestígio ou de preconceito, hoje já escasseiam um bocadinho na Assembleia da República. António Costa ou António Guterres? António Costa, mas tenho uma grande admiração pelo engenheiro António Guterres, maior proximidade de pensamento com António Costa. Montenegro ou Cavaco Silva? Agora usando de algum humor, que não me parece ser excessivo neste caso, e também de uma piada que foi feita a propósito do regresso do diabo, e eu respondo que venha ao diabo e escolha. Sanchez ou Scholz? Sanchez. 230 ou 180? 230. Se pudesses convidar uma personalidade que nunca conheceste para um almoço, quem é que seria essa pessoa? Se calhar seria mesmo o engenheiro Guterres, porque já tive a oportunidade de o cumprimentar, de trocar umas brevíssimas palavras de circunstância, mas naturalmente gostava muito de o conhecer melhor, é uma grande referência para mim. Com António Costa já tive esse enorme gosto e privilégio de trabalho praticamente cotidiano. Tive ainda a oportunidade também já de conhecer pessoas que infelizmente já partiram, como o Dr. Mário Soares, e portanto eu acho que António Guterres, das personalidades no ativo, é talvez aquela com quem eu mais desejaria ter alguma intimidade política. Qual era a principal pergunta que lhe farias? Eu gostava de compreender exatamente o contexto da criação do movimento da nova maioria que levou a que o Partido Socialista vencesse as eleições de forma muito destacada em 1995 e, claro, gostava de ouvir sobre os desafios geopolíticos, porque a partir da cadeira em Nova Iorque, onde ele se senta, a visão de radar sobre os problemas e os conflitos nos diferentes territórios e continentes no mundo é seguramente muito mais focada e assertiva do que aquela de que eu disponho, ou de que a generalidade dos cidadãos pode dispor. O que é que costuma estar na tua playlist? Alguma banda que se evidencie mais? Sou bastante eclético. Sou bastante transversal nos gostos musicais, mas há uma banda que eu aprecio mesmo muito, que são os Queen, é talvez a minha banda favorita, mas outras haveria. Eu destaco esta porque acompanha-me desde criança e ainda hoje me faz vibrar. E costumas ouvir podcasts? Alguns em específico? Sim, mas esporadicamente. Não tenho um hábito regular de todos os dias ouvir aqueles podcasts matinais que são muito interessantes dos jornais. Vou, não aleatoriamente, mas casualmente, à busca de um ou outro podcast específico, até muitas vezes de programas que passam na televisão. Sim. Tentas também ter algum tipo de escape para sair um pouco da informação, da política, que às vezes também consome muito? Seja em termos de séries, Sim, sou um consumidor, não diria ávido, mas frequente de Netflix. Agora, se calhar, no último mês talvez um pouco, porque estou a tirar uma pós-graduação que me exige alguma dedicação, mas sim, Netflix sou um consumidor frequente de séries e também de filmes. Tens algum filme que tenha marcado mais? Há um filme que marcou bastante, o Forrest Gump, com o Tom Hanks. Acho que é um filme extraordinariamente tocante e que, aliás, está muito alinhado com esse princípio de, na minha infância, ter uma grande consciência social, uma consciência social, se calhar, um bocadinho precoce. E achas que a vida é uma caixa de chocolates? Pode ser ou não. E se pudesses fazer agora uma viagem a outro país, já falaste de alguns, por exemplo, fora da Europa, que país é que gostarias mesmo de visitar? Fora da Europa, um país que eu gostava muito de explorar melhor a América do Sul, já visitei alguns países, mas, por exemplo, já fui até 2 vezes ao Brasil, mas nunca visitei o Rio de Janeiro, que várias pessoas me dizem ser a cidade mais bonita do mundo,
e eu vivo um bocadinho com essa frustração de ainda não ter visitado o Rio de Janeiro. Falaste que tinhas esse gosto por física durante a adolescência, foi esse gosto também que te levou de alguma forma depois à engenharia, e porquê exatamente engenharia? Eu, de facto, tinha um gosto muito grande pelo domínio da física enquanto ciência. Eu participei nas Olimpíadas da Física, fui, aliás, ao Brasil representar Portugal nas Olimpíadas Ibero-Americanas da Física de há 20 anos atrás, em 2004, e o gosto pela física, evidentemente, que acelerou o meu gosto pela engenharia, não é? Como uma das opções mais óbvias. Eu, em particular, estudei engenharia civil porque é uma engenharia do concreto, é uma engenharia que nos permite ver o andamento da construção de uma obra, de um empreendimento, de uma infraestrutura, e isso para mim é especialmente aliciante. Eu trabalhei há algum tempo como engenheiro civil e fui adjunto diretor de obra, e ver a construção e a evolução cotidiana de uma obra, que foi aquilo que eu fiz, seja residencial, seja de um equipamento social, e em ambos eu trabalhei, é algo muito estimulante, porque se vê o projeto a concretizar-se materialmente, e esse é um fator muito aliciante da engenharia civil, do meu ponto de vista. E a pós-graduação que estás a tirar agora é em que área? Em gestão. Em gestão. Já estava a fazer um MBA quando fui convidado para integrar o governo, e portanto, concluí o módulo 0 na Porto Business School e depois interrompi para ingressar no governo, e não me arrependo, embora tenha sido à época uma decisão difícil e exigente, e agora estou a fazer não um MBA, mas uma pós-graduação que me permite uma maior flexibilidade na conjugação do tempo, e é uma área que eu gosto muito e procurarei sempre na minha vida, e acho que essa é uma determinante nos percursos profissionais de hoje em dia, e já agora mesmo para quem se dedica à política, eu acho que é fundamental nós não perdermos de vista a formação contínua ao longo de vida, e é isso que eu procuro e procurarei fazer. Passamos a um conjunto de palavras soltas, peço que me digas o que é que associas a estas palavras. A primeira é consumidor. Numa ou em várias palavras? Sim, consumidor. Eu diria que defesa do consumidor é aquilo que me lembro quando me ocorre a palavra consumidor. Secretaria. Secretaria de Estado. Secretaria de Estado. Embora a Secretaria de Estado não exista enquanto tal, eu fui Secretário de Estado, não existe formalmente a Secretaria de Estado, mas tinha o Gabinete de Secretário de Estado, mas é disso que me recordo naturalmente, ou que me vem à cabeça. Neoliberalismo. O neoliberalismo é uma face muito negativa do sistema capitalista e da economia de mercado, e que é preciso contrariar com a regulação. Juventudes partidárias. Juventude Socialista. Foi a minha alma mater enquanto militante político-partidário. Associativismo. Associativismo eu acho que é um contributo cívico de grande importância. Eu nunca me dediquei muito ao associativismo, a não ser na perspectiva político-partidária, que de alguma forma também encerra em si uma dimensão associativa, mas acho que o associativismo é uma expressão magnífica da sociedade civil, do seu empenho e da sua contribuição para o nosso país. Variações. António Variações. Porta-voz. Porta-voz. Em certa medida, quando fui secretário-geral adjunto do Partido Socialista, também fui quase um porta-voz do partido, a par de outros camaradas, e, portanto, associo esse desempenho que tive durante 2 anos na minha vida. Social-democracia. Partido Socialista. Alojamento local. O alojamento local, eu acho que hoje começa a ser uma praga. Elevador social. Social-democracia. TAP. É a companhia aérea de bandeira, a companhia em que eu mais gosto de voar. Corrupção. Corrupção é um fenómeno que tem que ser combatido sem tréguas. Ministério Público. Ministério Público? Ministério Público. Acho que é um ente fundamental do nosso sistema de justiça, mas que naturalmente tem de merecer reflexão quanto à sua intervenção. Compromisso. Compromisso com o país, é o compromisso que eu tenho. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Esperança. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Gostaria de deixar uma mensagem de confiança no futuro. Nós vivemos tempos em que, apesar de todas as nuvens negras que pairam pelo ar,
apesar de termos conflitos internacionais preocupantes no Médio Oriente e mesmo aqui na Europa, com a invasão injusta da Rússia à Ucrânia, eu acho que nós devemos encontrar otimismo, esperança, confiança no futuro, e Portugal é um país que nos dá esses instrumentos e essas ferramentas para acreditarmos num futuro melhor, apesar de todos os obstáculos. João, muito obrigado Muito pela obrigado, tua Francisco, entrevista. foi um enorme gosto. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. A ti e a toda a equipa. E a todos lá em casa, continuem-nos a acompanhar, a dar o vosso feedback e a seguirem todas as entrevistas aos 230 deputados aqui na Assembleia da República. Até à próxima.